Olá, tudo bem? Eu sou Faruk Palles do canal Fake Nerd e você pode estar assistindo esse vídeo ou no meu canal do YouTube ou na área de membros do Desafio 3K. Mas independente de onde você esteja assistindo, esse é um vídeo de resposta, das perguntas que eu estou recebendo no Desafio 3K, que é um curso aí. Se você não sabe do que se trata, tem um link aqui abaixo, eu não vou entrar nisso, você pode ter maiores informações aí. Para quem está no curso sabe que eu corro do modelo padrão, de fazer curso, de tratar o aluno, de fazer as coisas, porque eu acho que se as pessoas estivessem fazendo cursos e tudo mais aí da forma certa, mais gente teria resultado, E se as pessoas não estão tendo resultado, é preciso fazer alguma coisa diferente. Então, ao contrário do que muitos fazem, que é criar um curso e deixar lá, mofando, e só ficar dando suporte ali, e depois quando as vendas começam a cair, aí ele fala, bem, vou criar o 2.0 desse curso, e aí troca só meia dúzia de vídeos e relança a coisa, quase a mesma coisa, a um preço um pouquinho maior. Então nós não vamos fazer isso, ok? Aqui no nosso curso o intuito é crescer esse conhecimento, então a gente coloca à disposição dos alunos, a base ali principal, para que ele tenha os conceitos, tenha os conhecimentos necessários para a partir daí fazer uma autorreflexão do que ele está fazendo no próprio negócio dele, porque é o seguinte, se você não está tendo resultado, é alguma coisa que você está fazendo errado, tá? Às vezes você acreditou em alguma coisa que não deveria acreditar, às vezes você não tem ainda visão para enxergar o que é, mas você consegue ver os efeitos, que é o quê? Falta de resultado, para a gente ser bem direto ao ponto. Então, se você não está tendo resultado, alguma coisa está errada, E se você continua fazendo mais do mesmo, os resultados vão ser os mesmos, E a gente não quer isso. Só que aí entra aquela pergunta: como fazer para enxergar algo que eu ainda não consigo enxergar? E é para isso que nós estamos aqui, para a gente discutir e ter essa autorreflexão, porque quando você tem uma situação onde você não sabe exatamente o que é que está dando errado, mas você consegue ver os efeitos do erro, que são as dívidas aí, cheio de conta para pagar, o dinheiro não vem, as campanhas não convertem, os leads não aparecem, as listas não crescem, então você sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que é. E nessa hora, como eu já disse em vários momentos do curso, não existe fórmula mágica, uma fórmula única, onde qualquer pessoa que pegue aquilo e execute seguindo 100% à risca, ela vai ter resultado. Não é isso? Então, no curso, nós estamos batendo muito a questão da autorreflexão, de trazer conceitos, trazer ideias, para que você observe o seu negócio e tenha a sacada do que é que está precisando mudar. Então, como diz o velho da montanha, eu te mostro a porta, mas você tem que passar por ela. É você que tem que passar por ela. Não é isso? Então, uma pergunta que eu já notei que é muito recorrente dos alunos é: qual é o melhor produto para vender como afiliado? Tá? E eu não preciso nem dizer que não existe melhor produto. Tá? Existe uma soma de fatores e existe teste. Bem, agora me fala uma coisa, você já teve um sonho muito estranho, Sonhou com algo muito estranho, só que durante o sonho, quando você estava dentro do sonho, não parecia estranho, parecia normal, não tinha aquele sentimento de estranheza. Até que você acorda e fala, nossa, que sonho estranho. Mas dentro do sonho, quando você estava sonhando, parecia tudo normal. Então, quando você acorda e olha com a percepção de quem está acordado para o sonho, você consegue identificar, você fala, nossa, foi um sonho estranho. Mas enquanto você está dormindo, muitas vezes tudo faz sentido dentro do sonho, não é isso? Você aparece num lugar e aí você está lá nesse lugar, você não se pergunta, nossa, será que eu estou acordado? Será que eu estou dormindo? Como eu cheguei aqui? Sonhos são assim, de repente você está em algum lugar, vivenciando tudo lá e pronto, e uma situação onde a gente não fica se perguntando se está sonhando, isso assim, na maioria das vezes. E a gente só tem consciência de que estava sonhando e que era um sonho bastante estranho quando a gente acorda. O que as pessoas fazem na hora de escolher, os produtos que vão vender como afiliados, é quase a mesma coisa desse sonho, onde você não vê que tem algo estranho até que você acorde e fala, opa, tem algo estranho, tá? Então o que a gente quer fazer, o que eu vou tentar fazer é te despertar, tá? Para que você passe a olhar e falar, bem, no meu caso é isso que está estranho, porque como eu já disse, eu não posso passar uma regra que sirva para todos, mas eu posso passar alguns indicadores para você saber se você está sonhando ou não, e o que tem de estranho na sua situação específica, porque afinal, sonhos são diferentes, pessoas são diferentes e produtos são diferentes. Ixi, lá, o Faruk já vai viajar na maionese. Não é isso, nós vamos entender agora por quê. Tá? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: vender na internet exige basicamente três coisas, Alguém que venda,
alguém que compre, e um produto ali no meio, né? Um bem de interesse, né? Que por sua vez pode ser um serviço, pode ser um produto físico, pode ser um infoproduto, enfim, um produto, você entendeu, né? Ah, Faruk, hoje é tudo automatizado, não precisa de vendedor. Não, então vamos começar despertando aí. Sim, precisa de vendedor, tá? Quem faz a copy, quem faz o texto persuasivo, quem faz as fotos, quem regula a frequência de e-mail marketing é uma pessoa, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar uma reflexão é que vender na internet não depende de lista, de autoresponder, de anúncio, entendeu? Isso daí você consegue amplificar seus resultados. Se você não for um bom vendedor, ou se você não tiver um bom produto, ou se você não tiver cliente para aquele produto, você pode pagar o quanto você quiser de anúncio, você pode ter a lista do tamanho que for, você não vai ter sucesso em vender, tá? Então, entenda uma coisa, a primeira coisa que você precisa tirar da cabeça se esse for o seu problema. Vamos despertar. Não é ferramenta que vende, não é plataforma que vende, não é autoresponder, não é nada dessas coisas, né? Essas e outras coisas são apenas facilitadores e amplificadores de resultado. Isso significa o quê? Se você errar, né, como vendedor ou com o produto, ou então com relação ao público que você está mirando, usando essas ferramentas, significa que você vai fazer um estrago maior, só que para o lado negativo, você vai queimar o filme, né, de forma mais ampla, tá? Ou então você vai perder dinheiro de forma mais ampla, enfim, não é isso que vai te fazer vender, né? Isso vai apenas amplificar seus resultados, né? Tanto positivamente ou negativamente, né? Isso aqui você tem que imaginar, sabe aquelas máquinas de esteira, né, de fazer pizza, que você coloca a massa de um lado, ela passa por dentro da máquina e sai alguma coisa do outro lado, não é uma pizza. Né? Se você pôr algo que não é massa de pizza, vai sair do outro lado algo que não é uma massa de pizza. Então tem que ter muito cuidado com essa matéria-prima, o que você está colocando nessa máquina, né? Porque se você colocar numa máquina que amplifica as coisas, uma matéria-prima que não está tão boa, ela vai amplificar aquilo que você colocou lá, né? Então, se não está bom, do outro lado vai sair algo que não está bom, só que é algo amplificado, bem maior, vai atingir mais pessoas. Se você coloca algo que está bom, óbvio, vai sair alguma coisa boa. E aí sim, vale a pena investir seu tempo, né? Tirar a grana do bolso, né? Para fazer anúncio, ou então pagar uma ferramenta de autoresponder, pagar um servidor para deixar vídeos, né? Enfim, aí vale a pena você usar essas ferramentas para se profissionalizar, para ampliar seus resultados, para facilitar seu trabalho, né? Aí sim é muito indicado, mas justamente por isso é preciso testar antes, né? Muita gente sai e já vai direto para essas máquinas achando que é ali que vai conseguir o tráfego, vai conseguir conversão, vai conseguir resultado, e não é à toa, né, que a grande maioria mesmo erra e não consegue dívida, né? E isso é péssimo, né? Quem que quer falhar? Ninguém quer falhar, mas não falham, né? Se isso está acontecendo com você, eu quero que você entenda que você não falha por querer, né? A gente não falha porque quer. Eu também fiquei falhando aí muito tempo, só que infelizmente eu não tinha ninguém para chegar em mim e falar, ó, cara, para de gastar dinheiro. Primeiro faz testes, arruma uma coisa que funciona, aí você investe. Não é isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque a grande maioria chega e fala assim, olha, eu preciso regular essa máquina direito, essa máquina não está fazendo pizza direito, eu estou colocando a massa e está saindo outra coisa do outro lado. Né? Só que o problema é a matéria-prima, é a massa que você está colocando lá, não é a máquina. Né? Então muita gente às vezes perde tempo, perde dinheiro querendo melhorar anúncio, ou então vou trocar de ferramenta de autoresponder e pensa, nossa, eu preciso arrumar uma lista maior, eu não estou conseguindo vender porque minha lista está muito pequena. Aí arruma uma lista maior e aí vira um pipoco maior ainda, né? Ou então tenta melhorar a copy, só que assim, existem alguns princípios que passam batido, e quando isso acontece, né, não adianta, né, mexer na máquina, não é a máquina, é a massa, é a matéria-prima, que é composta, então, basicamente desses 3 fatores. O vendedor, né, no caso você, o produto, e quando eu digo produto eu estou falando oferta também, tá? Você sabe qual é a diferença, se você já fez o curso aí, mas é produto e oferta, e do público, tá? De quem vai comprar, ok? Então vamos começar falando primeiro sobre alguns atributos que você precisa ter, tá? Que vai ser muito importante na hora de você decidir o produto que você vai escolher para trabalhar como afiliado. E o ponto primordial, primeiro, que eu quero ressaltar para você que está começando, tá? Com internet marketing, se você tiver avançado, esse não pode ser o seu problema, mas para quem está começando, com certeza é. Que é o seguinte, você tem que escolher alguma coisa que você já tem afinidade. Tá? Que você sinta prazer, que você goste ou que você tenha afinidade. A gente escuta falar desde sempre na escola que a menor distância entre 2 pontos, né, é uma reta.
Só que no marketing digital não é, tá? A menor distância entre dois pontos não é uma reta. Ilustrando bem, né, nesse desenho aí, a gente pode ver, né, que dependendo do caminho que você escolher, por mais que pareça fácil, por mais que pareça tradicional, por mais que pareça reto, por mais que pareça menor a distância, depende da velocidade com que você vai do ponto A ao ponto B, né? Vamos supor aí que o ponto A esteja você sem dinheiro e o ponto B você conseguindo, né, fazer sua venda, conseguindo ter sucesso no marketing digital, tá? Acontece que se você faz como todos falam que é para você fazer, como todos falam que deve ser feito, né, você pode ter algumas dificuldades, pode não se sentir tão bem fazendo algumas coisas e você vai fazer mais devagar, tá? Da outra forma, né, você pode ver que por mais que a bolinha oscile, né, e aparentemente até percorra um caminho maior, ela chega mais rápido. Por que isso? Né? Fazendo uma analogia, isso é o que acontece exatamente quando, por exemplo, alguém fica das 2 horas da tarde até 8 horas da noite com amigos, bebendo, se divertindo. O tempo voa. É isso. Agora, se alguém fica das 2 horas da tarde às 8 da noite, né, descalço no asfalto quente, né, 1 minuto demora muito para passar. Não é isso? Então essa percepção de tempo, do tempo passar rápido ou devagar, está intimamente ligada a isso. Quando você está fazendo uma coisa com prazer, você se sente impelido a continuar fazendo. E aí você consegue seguir adiante, né? E tudo passa de forma muito tranquila. Agora, se você está em pé, né, no asfalto quente, fazendo uma analogia aqui, se você está fazendo algo que você não gosta, né, isso vai fazer com que você tenda a desistir. Tá? Porque tudo fica muito doloroso, tudo fica muito difícil. E no começo, tá? Isso é uma regra que eu tô falando para quem tá no começo, para quem ainda não teve resultado. É preciso entender que conforme você evolua nos seus resultados, você evolui também na sua mentalidade, na capacidade que você tem de ter uma visão do que acontece ao seu redor. E quando essa evolução então acontece, você tem esses saltos de visão, as regras mudam, tá? Mas no começo você tem que escolher algo que te dê prazer, algo que você faça com mais facilidade, porque nesse começo, gente, é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que todo mundo que hoje tá bem já passou por esse começo, onde a família não apoia, né? Você fala para alguém o que você faz, é marketing digital, o pessoal acha que você tá fazendo spam, né? Então, isso é muito complicado explicar o que é que a gente faz. Enquanto você não mostra resultado, você está sozinho, tá? Você está sozinho. Se você estiver sozinho, com um monte de pressão de dívida, pressão familiar, pressão de esposa, enfim, e ainda fazendo algo que você não gosta, né? Tentando vender um produto que você não entende nada, você não tem nenhum tipo de envolvimento, então você está descalço no asfalto, tá? E você precisa evitar isso. Então, somente por isso, no começo, tudo bem? Depois, quando você tiver uma estrutura, você tem meios para pegar algo que você não tem tanta afinidade e vender. Mas no começo, se for esse o seu caso, você tem que escolher alguma coisa que tenha a ver contigo, né? É igual biotipo de atleta, né? Tem atletas que têm um biotipo melhor para correr, para nadar, para lutar boxe, né? Para jogar basquete. Tá? Tem gente que tem mais dom para tocar violão, outros têm mais dom para tocar bateria, outros têm mais dom para paquerar as menininhas, né? Outros têm menos, outros têm mais dom em matemática, em exatas, outros, enfim, a gente tem uma multiplicidade de pessoas. Então, né, falando do marketing digital, em como conseguir escolher um produto bacana, a primeira coisa que você tem que fazer é bater o santo. Você tem que pegar alguma coisa que vai te dar prazer em trabalhar com aquilo, tá? Então, alguma coisa que já seja do seu conhecimento, que você goste de falar daquilo, tá? Até porque também você vai precisar pesquisar sobre aquilo para criar conteúdo, tá? O que vende é conteúdo, não é máquina, tá? Esse relacionamento humano é o que faz a coisa acontecer. Quando você pega esse relacionamento, enlata ele, coloca numa máquina para espalhar para mais pessoas, ele vai ter o efeito positivo. Mas você vai precisar criar esse conteúdo antes para poder colocar na máquina, né? Então é importante no começo, pelo menos, que você pegue algo que você tenha facilidade e prazer em fazer. Para que, né, como no gráfico aí que a gente já tinha mostrado antes, você percorra um caminho, né, uma distância, de forma mais rápida, independente que se essa distância for, né, um pouquinho maior. Mas o interessante é que você passe essas 2 horas, das 2 às 8, né, se divertindo com amigos e não em pé no asfalto quente. Já que no marketing digital você está, né, em pé no asfalto quente, significa parar de mexer com isso e arrumar um emprego normal, né? Vai trabalhar como empregado de alguém. E, né, a gente não quer isso, a gente quer trabalhar por conta própria, ter liberdade de tempo, né, fazer o que gosta, quando quiser, né, enfim, para isso a gente tem que entender que se junta as pressões externas, né, com algo que a gente está fazendo que a gente não tem muito prazer, a gente desiste, a gente está em pé, descalço, no asfalto quente, prestes a desistir a qualquer momento.
Bem, outra coisa que você precisa entender, né, para você que está começando agora, é foco, ter foco, tá? Mas foco é algo muitas vezes mal interpretado, é algo muito amplo, então vamos definir foco para a gente ter certeza que a gente está falando a mesma língua, entendeu? Por exemplo, imagina que você tem uma matéria que você tem que estudar para a escola e você tem dificuldade nessa matéria, você não está tendo resultados, tá? Você está tirando nota ruim, você precisa tirar nota boa, porque a pressão está em cima de você. Bem, então você vai para o seu quarto estudar, pega, abre um livro, liga a TV, liga o som, está conversando no WhatsApp, enquanto responde sua mãe, seu marido, seu pai, seu filho, que está te gritando na sala lá, te perguntando onde que está o leite na geladeira, onde que está o controle remoto da TV, né? Ou então a pessoa está te gritando lá da sala, contando uma história do que aconteceu no dia dela, enfim. Né? Todos esses elementos tiram o foco, né, daquilo que é o estudo, tudo bem? E, ao mesmo tempo, né, consequentemente, né, isso diminui as chances de você tirar uma nota boa nessa prova, né, porque você não vai se concentrar muito bem naquilo que você está fazendo. E o que é o importante do foco? Qual que é o fruto, né, de você fazer algo focado? O fruto é que aquilo vira uma ação, se for algo repetitivo, vira uma ação que, por sua vez, vira hábito. Ou seja, quando você faz uma venda uma vez e você realmente acompanha, focado do começo ao fim, tudo o que aconteceu, fazendo uma análise clara, sem distrações, quando você faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, você já entendeu como aquilo funciona. E aí você consegue tirar o foco daquilo e começar a pôr o foco em outra coisa, em outro produto, em outro processo. Tudo bem? Até que isso não esteja automático em você, né? Porque chega uma hora que você bate o olho e você sabe o que está errado, né? O que você tem que falar, o que você tem que fazer e por que não está dando certo. Enquanto você ainda não tem isso, a forma de se criar isso é você tendo foco, você tendo clareza, você estando presente 100%, né, da sua atenção, você coloca 100% da sua atenção naquilo que você está fazendo. Então, no nosso exemplo, isso significa, primeiro, não pegar mais de um produto, tá? Independente de qual é o produto, você pega um e vai focar nele, porque você vai ter que fazer conteúdo específico para ele, você vai ter que pesquisar ele, o público dele, enfim. Então, você tem que focar nessa tarefa, tá? E outra coisa, tenta diminuir distrações, tá? Pega um ambiente tranquilo para trabalhar. Se não for possível, você tem que conversar com as pessoas da sua casa. Elas precisam entender que se elas colaborarem, elas podem te ajudar fazendo menos barulho. Ixi, Faruk, agora a porca torceu o rabo, porque eu não tenho credibilidade nenhuma para pedir isso aqui em casa. Bem, isso também já aconteceu comigo e eu preciso que você entenda que você precisa criar essa credibilidade, tá? Se você está trabalhando em casa e tá lá de chinelão, de bermuda, Facebook aberto, né, sem camiseta, aí fica difícil, as pessoas não vão entender que você está trabalhando, porque bate o olho e fala, não está trabalhando, está mexendo no computador. Então, uma dica, tá, que eu dou é o seguinte, você vai se vestir como se você fosse trabalhar, bota um tênis, bota um sapato, bota uma roupa, né, arrume aí o cabelo, sente e vá trabalhar. E aí a pessoa vai começar a te ver, essa pessoa da sua casa, né, ou as pessoas da sua casa, como alguém que está trabalhando e não alguém que está ali de chinelo navegando pela internet, tá? Porque se você já está nessa situação de início, onde você não tem credibilidade, porque você ainda não gerou resultado, você precisa passar essa credibilidade, tá? Isso é um gatilho mental. Faça o teste e veja como funciona, né? Pelo menos o pessoal vai te respeitar mais nesse termo de te dar um espaço para você trabalhar e colaborar contigo, né? Fazendo mais silêncio. Enfim, colaborando. Ai, Faruk, mas eu tô fazendo marketing digital, já que eu tô trabalhando em casa, eu tenho que ficar de boa, relaxado. Sim, você tem, mas nesse começo não dá, tá? Enquanto você não der resultado, eu tô te falando isso porque eu passei por isso também. Enquanto você não der resultado, as pessoas não vão acreditar em você. Então aí nesse começo é preciso, né, fazer isso de forma organizada. Você precisa passar profissionalismo. Você não tem patrão, mas pior do que patrão às vezes, né, são os familiares que têm essa proximidade, né, e às vezes acham que pode falar com a gente do jeito que quiser. Enfim, a gente tem menos credibilidade porque eles nos acompanham ali todo dia e sabem, né, quem a gente é e tem toda uma liberdade envolvida. Então você precisa colocar o limite, né, justamente começando por você. Você vai mostrar uma postura de alguém que realmente está levando a sério aquilo ali, né? Depois que você começar a dar resultado, aí você pode trabalhar do jeito que você quiser, que ninguém vai falar nada, tá? Aí começa a coisa a ficar interessante, mas no começo não tem como, né? Faça isso, se for esse o seu caso,
faça isso, né? Você desliga, sai fora de Facebook, WhatsApp, essas coisas enquanto você estiver trabalhando. Tem gente que fica me mandando WhatsApp o dia inteiro falando que não está vendendo. E eu olho, né? Eu tenho vários grupos e ela tá lá no grupo de WhatsApp fazendo a maior algazarra. Então, assim, óbvio que ela não vai conseguir focar, porque já está com dificuldade em uma coisa. E já tem um monte de outros fatores ali externos, né? Dividindo a atenção dela, porque a atenção é um todo, né? Então você parte a sua atenção para vários pontos, né? E aí você desfoca. Você não consegue convergir o foco para um lugar para ter, né, a atenção naquilo e conseguir um resultado melhor naquilo que você está fazendo, um entendimento melhor. O resultado é consequência. Quando você entende aquilo, o que acontece é, você passa a ter resultado, você sabe o que você está fazendo. E quando você faz isso repetidas vezes, então isso vira hábito. E aí você bate o olho, você já sabe o que está errado, o que está certo, o que tem que ser feito. Então você consegue, né, depois disso, já que isso vira uma habilidade automática em você, passar a colocar o foco em outras coisas. Então, no começo, se você ainda não tem essa malícia de olhar e saber o que é que está errado, foco. Nesse começo você precisa ter o foco, você precisa entender o que você está fazendo, ter olhos para analisar a situação, né? Se tiver muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, se você ainda está dormindo, está sonhando, né, fica mais difícil de acordar, porque você não consegue nem administrar um sonho apenas, como você vai administrar vários, né? Então, se você não tem olhos ainda para enxergar o que está dando errado com um produto, se você pegar vários, a possibilidade de um deles dar certo é muito menor ainda, tá? Porque muita gente pensa assim, não, eu vou pegar vários e vou dar tiro para tudo quanto é lado, né? E aí uma hora eu acerto alguém. E a gente já falou disso no curso, né? De tiro para tudo quanto é lado, é técnica que funciona quando a gente não sabe o que está fazendo. Aí, realmente, a melhor forma é pegar e dar tiro para tudo quanto é lado. Mas se você quiser começar a entender como ter resultado de forma consciente, né, e não na sorte, então você não vai pegar mais de um, por enquanto, ok? Então, o segundo atributo que você tem que ter como vendedor é foco, ok? Bacana. E por último, e não menos importante, é produzir conteúdo. Você precisa produzir conteúdo, né? E eu vou te explicar por quê. Existem dois tipos de afiliados, tá? Existe o afiliado que é gerador de tráfego, ele consegue enviar muita gente para as páginas de capturas, para a lista do produtor, para o dono do produto. E existe um outro tipo de afiliado que, além de gerar tráfego, ele também é autoridade, tá? Então eu costumo classificar, né, basicamente esses dois tipos de afiliado. Um que só gera tráfego e um que tem autoridade. Ele gera tráfego e tem autoridade também. E aqui eu preciso, né, trazer a seguinte reflexão. Vamos fazer um exemplo. Eu adoro exemplo porque fica bem claro as coisas, né? Eu já falei isso no Desafio 3K, né? Você tem que imaginar que o Facebook é um bairro enorme de uma cidade, tá? Tem o bairro Google, tem o bairro Facebook, tem o bairro Instagram, tem o bairro WhatsApp, enfim. E todos esses bairros juntos formam uma cidade enorme, né? Que seria a internet, tá? Então tem pessoas lá andando nesses bairros, né? Andando nesses locais, né? Esses locais de tráfego, que já sabem o que querem comprar, tá? Então, às vezes, tem algumas pessoas lá andando, elas estão procurando uma TV de 32 polegadas da marca X e, se brincar, já sabem até a loja onde elas gostam de ir, gostam de comprar, né? Porque as pessoas seguem um padrão. A gente também já falou isso aí no curso, todo mundo é muito mediano, as pessoas repetem comportamentos. Então, muitas vezes, algumas já compram numa loja X e ela vai lá comprar nessa loja. E fica muito complicado se você investir seus esforços, né, sua energia, seu dinheiro, para convencer essa pessoa a não fazer isso, comprar de você. Então tem pessoas que já estão decididas, tá? Tem pessoas que ainda estão na fase de pesquisa, e essas aí, elas sabem que querem comprar uma TV, mas ainda está pesquisando marca, está pesquisando frete, está pesquisando loja, né? Ela sabe o que quer, mas ainda está pesquisando. Ótimo, então nessa cidade ela está andando, ela entra e sai, né, das lojas. Vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo. E tem as pessoas que querem comprar, mas ainda não sabem que querem comprar, tá? Elas muitas vezes nem sabem que tem um problema. E a melhor forma para você atuar, né, em qualquer uma dessas situações é você sendo uma autoridade. Por quê? Né? Se você tem um amigo que está nessa situação, ele vai comprar a TV X numa loja X, ele já está determinado, ele já sabe onde que ele vai comprar, ele sabe a marca, ele sabe o preço. Só que supondo que você seja amigo dessa pessoa e ele sabe que você entende de TV, ele vai te perguntar o que comprar, onde comprar. Ele vai pedir sua opinião.
Entendeu? Network é uma coisa que você não tem noção do quão poderoso é. Você precisa entender que os grandes empresários, eu estou falando de bilionários, milionários, eles contratam por competência? Com certeza, contratam por competência. Só que, primeiro lugar, né, as pessoas que estão acima desses competentes, quem é o braço direito da diretoria, são pessoas de confiança, tá? Na política também existe isso. Eu não sei se você sabe, eu fui por 6 anos aí assessor, consultor, né, em marketing político, e tem essa questão das indicações do braço direito, né, os chamados cargos de confiança. Né? E intimidade, quando a pessoa te vê como autoridade, ela já te vê também, além de te ver como autoridade, te vê como amigo. Ela tende a te dar uma oportunidade melhor. Se você conhece um empresário bilionário que precisasse de alguém para fazer marketing e ele soubesse que você entende de marketing, né, ele te visse como uma autoridade, ele, antes de sair pesquisando por aí, ele ia te perguntar se você está disponível, se você tem um conselho. Então, a vantagem de você se tornar uma autoridade, você fazer o seu nome, é justamente essa, tá? Isso te abre mais porta, você consegue pegar e às vezes mudar a opinião de quem já tem uma opinião certa de forma muito fácil. Você consegue influenciar a decisão de quem está indeciso, pesquisando ainda pelo produto. E claro, as pessoas que ainda não sabem, né, que tem um problema e que precisam comprar alguma coisa, elas vão parar para discutir. Porque você já está produzindo, né, e disponibilizando conteúdos que estão chamando a atenção dessas pessoas. Né? Então elas vão sempre estar te perguntando. E é por isso que você precisa produzir conteúdo, porque a forma de se tornar uma autoridade é fazendo conteúdo de qualidade. E para produzir conteúdo você vai ter que ralar, tem que estudar. E aí a gente volta, né, no nosso primeiro caso, né? Você não quer fazer algo que seja desagradável a você. Até porque é impossível alguém ser autoridade de algo que não gosta. Né? Ninguém consegue se aprofundar tanto no assunto, né, que não gosta, né, a ponto de virar uma autoridade. Então pode ser que existam algumas pessoas aí, mas a gente vai trabalhar a regra e não a exceção, não é isso? Então é muito importante a questão dos conteúdos. Quando você produz conteúdo, você está elevando o seu nome para frente, você está se tornando uma autoridade, e com isso surgem muitas parcerias aí com produtores, tudo bem? Você pode virar um gerente de afiliados, que é o que nós vamos falar aí mais para frente também, no próximo vídeo, né? Porque gerente de afiliado é alguém que ganha absurdamente bem, e ele tem muitos afiliados ali ao redor dele, né? Ele que gerencia todos eles com maestria. Então isso é muito bacana. Se você quer seguir essa carreira de afiliado e nem mexer com produção, porque qual que é a vantagem do afiliado com o produtor, né? O afiliado ele não tem suporte, você não precisa ter equipes enormes para atender suporte de gente que está fazendo curso, reclamando do curso, tem pergunta do curso, nada disso. Você vendeu, pôs o seu dinheiro ali no bolso e acabou. Então, se você quer ser afiliado, né, uma das formas de você ganhar autoridade é ganhar autoridade para se tornar gerente de afiliados, tá? Que, diga-se de passagem, ganha muito bem. Essas pessoas aí, eu não sei se você tem noção do que elas fazem, mas elas têm coproduções aí com produtores. Eu sou uma delas. Tá? Eu sou um produtor, por exemplo, que tem uma coprodução, né, com um grande afiliado aí do mercado, e eu divido 50% do que eu vendo com ele. Tá? E ele mexe com essa questão de venda, arruma os afiliados, disponibiliza material para eles, e depois eu vou fazer um vídeo explicando exatamente o que faz o gerente de afiliado. Mas esse amigo meu, né, que ele é meu amigo, nós somos parceiros e sócios em um projeto, ele tem um projeto comigo, tá? Onde ele ganha 50%, e assim como eu, tem vários, tem 10, 15, 30 produtores procurando ele para fazer esse tipo de parceria. Olha, eu te dou metade se você conseguir vender. E ele consegue pegar um produto e levar de 0 a 150 graus no Hotmart, por exemplo, em questão de minutos, tá? Ele tem realmente uma equipe muito grande que tem listas enormes, e é uma equipe que tem listas enormes na mão, mas é uma equipe que sabe o que fazer com essas listas, né? Eles conseguem conversão com essas listas. Entendeu? É justamente disso que se trata aqui. Será que se a gente tivesse essas listas que eles têm nas nossas mãos, a gente conseguiria converter tanto quanto eles? Fica a pergunta aí para a gente refletir. Então essas pessoas realmente ganham muito bem, e não é que trabalham pouco não, mas só que não tem esse estresse do produtor, elas só gerenciam mesmo. Chega uma hora que você só gerencia. Então você começa sendo autoridade para as pessoas que estão ali, para você ser uma autoridade afiliado, tá? Afiliado que só vende e ganha comissão, e com o passar do tempo você vai fazendo seu nome para se tornar um gerente de afiliados, e aí você vai ter, né, um canhão na mão para poder fazer muitas vendas.
ok? Então, produzir conteúdo, se você não faz isso ainda, tá? Procure uma forma que seja mais agradável para você. Você está entendendo que desde o começo nós estamos passando conceitos, né, que eles precisam ser unificados. Eu já falei isso também no Desafio 3K, que nós estamos passando que é conceitos e a gente separa eles para ter análise, né, para a gente poder observar de forma analítica. Então a gente separa em pedaços, mas isso é algo que é um todo, né? Então você precisa sempre fazer alguma coisa que te agrade fazer, e isso se aplica também no conteúdo. Se você não gosta de fazer vídeo, se você tem timidez, primeiro, assim, vídeos, na minha opinião, é o que mais converte, é o que mais dá certo. Você vai ter que dar um jeito nessa timidez. Enquanto isso não acontece, se você não quiser forçar a barra, começa fazendo conteúdo de blog, de site, né? Conteúdo escrito, tá? Mas vá trabalhando isso daí, porque se você quer ser uma autoridade, você tem que participar de Hangout, você tem que colocar sua cara, você tem que expor suas opiniões, e às vezes toda essa insegurança que você tem é por falta de conteúdo, tá? As pessoas são inseguras porque não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo. A partir do momento que você sabe exatamente, que você adquiriu o foco, e sabe exatamente como as coisas funcionam, como as coisas acontecem, aí flui, parece que baixa um espírito na gente e a gente começa a falar sem parar e vai saindo coisas, porque a gente se enche daquilo que escuta, a gente se enche daquilo que estuda, tá? E depois você vai botar para fora exatamente isso, né? Um exemplo clássico é se você sentar num bar com pessoas que gostam de futebol, de assistir jogo de futebol, o papo do bar ali, né, da mesa, vai ser futebol. Se você senta num bar com alguém que mexe com marketing digital, o que vai sair ali na conversa é marketing digital. Então, assim, as pessoas se enchem de algum conteúdo e depois elas colocam aquilo para fora. Às vezes o que está precisando em você é isso, para perder a timidez. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando você sabe o que você está falando, você entende o que você está falando, você fala com mais propriedade, mais segurança e a coisa flui de forma mais natural, né? Então, num primeiro momento, é entender isso e como fazer isso, né? Primeiro você vai ter que estudar, porque você vai precisar produzir conteúdo e isso exige estudo. Então, no primeiro momento, você vai estudar sobre aquilo que te agrada, sobre aquilo que você vende. Tá? Num segundo momento, conforme você for conseguindo ter renda suficiente, você vai se aprofundando no marketing digital, vai entendendo, né, através da prática, como as coisas realmente funcionam, e aos pouquinhos você vai entendendo como funciona esse mercado de afiliados e rapidinho você já vai estar aí se destacando como um ótimo gerente de afiliados. Mas estudo, tá? Estudo através de produção de conteúdo. Quando a gente produz conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto, né, a gente reforça ainda mais esse ensinamento, porque quando você ensina, você aprende. Então, produzir conteúdo é uma das coisas mais poderosas e, na minha opinião, obrigatórias, se você quer realmente viver de marketing digital e crescer dentro desse mercado, ok? Bem, então é isso. A gente viu aí pelo menos os 3 principais fatores que você tem que observar em você, né, para você realizar vendas como afiliado. Bem, vamos falar um pouquinho dos produtos, né? E aqui você começa a entender ou enxergar, espero, que é muito importante você primeiro, né, consertar você mesmo, né, sua forma de observar as coisas. Se chega alguém que recebeu a informação, por exemplo, que cosmético vende bem, mas quem tem essa informação é um cara bruto, né, rústico e sistemático, como dizem aí, ele chega, por exemplo, num desses locais, né, como Hotmart, Eduz, Monetize, enfim, ele chega lá para escolher o produto dele, ele pega cosmético, e cosmético é uma coisa para mulher, né, na maioria das vezes, é algo mais delicado, né, enfim, é só dando um exemplo, tá? Então, se alguém muito turrão chega lá com essa mentalidade que cosmético dá dinheiro, ele vai se afiliar para vender aquilo, é provável que não vai dar certo, né? Porque ele precisa se relacionar, ele precisa fazer esse meio de campo e ele não tem a habilidade, ele não tem um dom para isso, né? Então, por isso que esses conceitos de você antes, né, setar isso daí na sua mente, que tem que ser algo que te dê prazer, que você tenha facilidade de fazer, que você tenha um foco para escolher um só produto, e você sabendo que vai gerar conteúdo, então na hora de escolher, né, você já chega com uma visão totalmente diferente. Você não vai escolher devido a ser mais fácil de vender, porque alguém falou que é mais fácil de vender. Não, isso daí é mais fácil para ele, né? O que funciona para um pode não funcionar para outro. Então, a primeira coisa que nós falamos foi justamente esses mindsets aí, né, para você ajustar a forma de olhar para você ter essa visão correta na hora de escolher, né? Você precisa ter essa visão antes para não chegar lá e escolher errado. Bem, então nesse vídeo nós falamos aí, né, sobre o primeiro dos 3 ingredientes que é preciso ter para você ter sucesso como afiliado na escolha do seu produto e na venda do seu produto. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a escolha do produto em si,
né? Nesse a gente falou praticamente sobre mindset e já no próximo nós vamos aprender como identificar, né, um bom produto, mas lembrando que não existe bom produto universal, é um bom produto para você, ok? Então se você gostou e não quer perder, se inscreva aí no nosso canal para você receber uma notificação automática, né, quando o vídeo já estiver disponível. Caso você queira conhecer o Desafio 3K, o link está aí na descrição. E se você está vendo isso como aluno na área de membros, eu estou esperando a sua pergunta para fazer mais vídeos complementares para o nosso curso, ok? Então é isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima.